Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a censura em games que está sendo imposta pelas operadoras de cartão de crédito, né? Isso aqui é uma coisa que eu digo para vocês, acho muito chato, acho muito triste, mas tenho em mente que no final das contas isso também não vai dar em nada, tal como o caso lá dos Sleeping Giants, né? Esse tipo de censura usando o mercado é curioso por dois aspectos. Primeiro, que é mais uma instância daquilo que a gente vem falando do mundo se aproximando do mundo libertário, né? O mundo está caminhando para o libertarianismo, para o anarcocapitalismo. Estamos chegando lá. Nesse caso aqui, as feministas lá na Austrália queriam banir jogos que elas consideravam desrespeitosos com as mulheres ou perigosos para crianças, não sei o que lá. Ao invés de pedirem para o governo banir, para o governo fazer alguma coisa, elas fizeram uma ação com as operadoras de cartão de crédito e pagamento da Visa e da Mastercard, coisa tal, que passaram a não aceitar mais esses jogos, pagar por esses jogos na Valve, né? E aí o que acontece? O pessoal está injuriado aqui. Como é que pode? Esse pessoal tem mais poder que o governo? É o que eu estou falando para vocês, a gente está vivendo o anarcocapitalismo, estamos chegando lá. Sim, empresas têm mais poder que o governo já não serve mais para nada, nem para as coisas boas, nem para coisas ruins. O governo é totalmente inútil. Mas aí, Peter, então agora vamos recorrer ao governo para resolver esse problema? Não vai resolver. O governo não resolve problema nenhum, meu amigo. Nem problema para um lado, nem problema para o outro. A boa notícia é o mercado dá um jeito. Vou explicar para vocês. Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, censura moral nos games. O que aconteceu, né? Feministas fizeram mais de 20 mil jogos serem censurados. O que aconteceu de verdade? Em julho de 2025, um grupo australiano chamado Collective Shout, uma espécie de Sleeping Giants deles lá, né? Iniciou uma campanha denunciando cerca de 500 jogos no Steam com tags como não posso falar essa palavra aqui no YouTube, não posso falar essa palavra aqui no YouTube e também não posso falar essa palavra aqui no YouTube. Três coisas ruins que têm a ver com sexo de forma forçada, de forma entre família e de forma com criança, né? E pedindo que... Aí, o que eles fizeram? Eles marcaram... No Steam, você pode sugerir tags para os jogos, né? Aí esse pessoal marcou essas tags nesses jogos e pediram que Visa, Mastercard, PayPal e outros sistemas de pagamento cortassem o serviço de pagamento desses jogos, alegando que eles eram problemáticos, que eles tinham problemas e não sei o que lá. Cerca de 1.060 pessoas enviaram mensagens diretas às empresas financeiras pedindo isso. Em resposta, a Valve é a empresa que fabrica o sistema de jogos, né, onde você compra os jogos e coisa e tal, e tem os seus jogos ali, o Steam, né? Ela alterou a cláusula dizendo que não aceita mais jogos que podem violar regras de seus processadores de pagamento. Então, mesmo que você tenha um jogo que você poderia, por exemplo, pagar com Pix aqui no Brasil, que não envolve, em tese, Mastercard nem nenhuma dessas empresas, ele não está mais na Valve porque, como viola os processadores de pagamento, e com isso, entre 400 e 500 títulos foram removidos da Steam. Muitos ainda marcados como ativos em registro público, até 15 de julho, né? Mas, simultaneamente, o site itch.io ocultou mais de 20 mil jogos com a tag NSFW, né? Então, o site itch.io, que é mais um jogo que tem também revisão de jogos e coisa e tal, e você pode baixar jogos indie, né? Jogos indie são jogos desenvolvidos por empresas pequenas. Tipicamente são mais alternativos, né? Tem coisas mais polêmicas, né? E com isso você tirou 20 mil jogos, né? NSFW é Not Safe for Work, não seguro para o trabalho, ou seja, não jogue esses jogos no trabalho. Por quê? Porque contém justamente pornografia, aquelas coisas que, né, que a gente estava falando aqui, né? E aí, ou seja, o que o pessoal está injuriado aqui, eu concordo, é um absurdo isso, sou contra a censura, acho que deveria ter o direito das pessoas usarem os jogos. Não recomendo, acho que é ruim usar jogos desse tipo, que tenham esse tipo de abuso sexual pervertido desse pessoal. Mas, meu amigo, é você e o jogo, você faz o que você quiser, não tem nada com a sua vida, né? Desde que não fira nenhuma pessoa de verdade, que não tenha nenhum menor de fato envolvido nessa história, não tem problema nenhum. Agora, qual que é o problema nisso daqui, né? É a fintech que está decidindo, são as empresas de cartão de crédito que estão decidindo e não a Valve, e não os jogadores, né? E o que acontece no final das contas? É o que eu falo para vocês, isso daqui o mercado vai dar seu jeito.
porque no final das contas isso vai criar outros canais além da Valve. A Valve vai ver que vai perder espaço, né? Você pode reparar aqui que a Valve cortou até um número relativamente pequeno de títulos, entre 400 e 500 títulos. A itch.io vai mais de 20 mil títulos, né? Ou seja, fatalmente você criou um mercado agora para quem quer jogar esses jogos. Então é o que eu falo para vocês, esse tipo de coisa mostra dois problemas que a gente tem no mundo de hoje. Sim, as empresas são mais poderosas que os estados. Os estados não servem mais para nada, conseguem só atrapalhar, não conseguem ajudar em absolutamente nada, em situação alguma. Agora, isso daqui no mercado também não tem problema. Por quê? Porque a resposta do mercado não é obrigar a Valve a manter os jogos, nem a obrigar a operadora de cartão de crédito a pagar, a receber pagamento para o seu jogo, né? Isso seria a típica solução estatal, mas não pode. Tem que ser uma solução voluntária. Qualquer alternativa, você criar um outro site, você ter um outro mecanismo de pagamento, você ter uma outra forma de fazer a mesma coisa daquele mesmo conteúdo. Então, ou seja, isso é o livre mercado, isso é a beleza da coisa, né? Com o tempo, se você tiver muito sucesso com isso daí, você vai acabar pressionando a Valve e outras empresas a manter esses jogos. Por quê? Porque eles começam a perceber que se censuram muita coisa, o pessoal vai para outro lado. Isso aconteceu com o YouTube e o Rumble, né? O YouTube, algum tempo atrás, era muito mais censurador do que é hoje, né? Na época da pandemia, eu quase perdi meu canal aqui por conta de vídeos sobre a pandemia, né? O YouTube censurava a gente direto, né? Tirava a gente direto aqui. O que começou a acontecer? O Rumble começou a crescer. Um monte de gente foi para o Rumble, porque o Rumble não tem justamente uma política mais aberta com relação à moderação de conteúdo, né? Proíbe menos coisa lá no Rumble. Não é que seja zero censura, ainda tem coisas lá que são proibidas, mas é muito mais aberto que o YouTube. Aí o que o YouTube viu? O YouTube percebeu que tinha um problema. O YouTube parou de censurar vídeo por qualquer coisinha. Hoje em dia é muito mais difícil censurar um vídeo. Às vezes até colocam um íconezinho amarelinho lá para você não ganhar dinheiro com o vídeo. Mas censurar o vídeo completamente, muito mais difícil. Por quê? Porque começou a doer no YouTube. O YouTube começou a ver que estava perdendo dinheiro para o Rumble, para outras empresas. Então, esse é o mecanismo, esse é o caminho, né? Ou seja, a Valve e as operadoras de cartão de crédito abriram um espaço enorme agora para as pessoas fazerem essas transações de formas diversas. Ah, mas lá nos Estados Unidos não tem Pix, né? Não pode pagar com Pix. Mas lá tem o Zelle, que é basicamente a mesma coisa, né? Então, ou seja, você consegue fazer esse tipo de coisa de outras maneiras. Ah, o PayPal não está aceitando mais? Tem o Stripe, tem outras empresas também que atuam nessa área. No momento que uma empresa começa a censurar coisas que as pessoas querem comprar, automaticamente ela abre o mercado para outras pessoas entrarem nesse mercado e capturarem essa audiência. Então, eu não me preocupo com isso daqui, tá? Assim, de novo, eu sei que é ruim, eu concordo, é ruim. Eu tô falando aqui a mesma coisa que eu falei no caso do Sleeping Giants quando começou aqui no Brasil. É ruim? É lógico que é ruim. Para as empresas que são censuradas, que são alvejadas por ele. Olha o que aconteceu com a Jovem Pan. A Jovem Pan acabou, cara. A Jovem Pan é uma sombra do que já foi, né? Mas, no entanto, as últimas tentativas do Sleeping Giants aqui no Brasil de fazer alguma coisa deram em nada, porque a verdade é que é aquilo que eu falei na época, você começa, o pessoal preocupado, as pessoas de marketing das empresas preocupadas disso dar uma má reputação para a empresa, não, realmente temos que cortar tal site, cortar tal canal e não sei o que lá. Mas depois elas começam a perceber que quando você faz isso contra empresas, contra grupos grandes da sociedade, como é a direita no Brasil, por exemplo, você se ferra, né? Tudo vai depender do tamanho que for o público que gosta desses jogos. Se for um público pequeno, o pessoal vai para sites alternativos e vai ficar nos sites alternativos mesmo, e aí não tem problema nenhum. Se for um público grande, vai doer na Valve, ela vai acabar voltando atrás e republicando esses jogos, ou pelo menos dificultando a censura desses jogos, porque senão vai ser ruim para ela economicamente. Tudo parte de você ter alternativas para os produtos que estão aí. O livre mercado é livre, qualquer um pode criar uma competidor da Valve. Eu acho que já tem competidores da Valve, né, do Steam, né? E aí você começa a ter essa vantagem, você começa a ter essa posição diferenciada. Enfim, aí eles colocam aqui como é que eles censuram alguns jogos e deixaram o GTA, porque o GTA é um jogo que, em tese, você rouba pessoas, mata pessoas, briga contra a polícia, não sei o que lá. E aí, ó, o poder maior do que de Sauron, Visa e Mastercard. Visa e Mastercard é bastante complicado, né? Resistência, petições, criptomoeda e mobilização, né? Aqui, ó, a petição com mais de 1.500 pessoas exigindo transparência e liberdade criativa. Ou seja, estão fazendo a coisa correta, estão tentando resolver. Ninguém está pedindo, governo, me ajuda aqui. Não, não é governo que vai ajudar ninguém, não. É fazer uma petição para sensibilizar as empresas de cartão de crédito que esse grupo é um grupo pequeno aqui. Se eles tiveram 1.067 pessoas
mandando mensagem para as empresas, a gente tem 200 mil pessoas aqui também que também podem mandar mensagem para as empresas e questionando essa história toda, né? É o que eu falo para vocês, desde que não entre a violência estatal, tudo se resolve. Esse é que é o problema, o Estado é que atrapalha as coisas no final das contas.